pessoal, tudo bom? Hoje o Descontra Artigo Explica está muito especial porque vamos fazer um vídeo em parceria com a Juliane do blog Aventura de Menina e Free and Dom. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre correntes de retorno, que são muito importantes, e logo em seguida fique até o final do vídeo que a Juliane vai falar um pouco para vocês sobre as implicações das correntes de retorno para quem pratica esportes na água. Bom, então as correntes de retorno, ou rip currents, são correntes transversais ao mar e que elas são geradas a partir de ondas incidentes. E elas podem alcançar aí uma velocidade até superior a 2 metros por segundo. Para você ter uma ideia, essa é a velocidade, pode ser superior ao que o nosso nadador atleta César Cielo quebrou aí no recorde olímpico, quando ele nadou a 2,3 metros por segundo. Então é bem veloz, né? Bom, essas correntes elas podem variar em tamanho, em velocidade, largura, profundidade e intensidade também, né? Mas como é que elas vão se formar de fato? Bom, basicamente, imaginem que a batimetria, ou seja, o relevo, o fundo da parte submersa da praia, ela não é igual de um ponto a outro, ou seja, o relevo muda, o que vai mudar então a profundidade em pontos diferentes da costa. Consequentemente, isso faz com que a quebra das ondas aconteça em lugares distintos ao longo da costa também. Isso acontece porque as ondas, para elas quebrarem, elas precisam de uma profundidade exata para que isso aconteça. Quando o lugar ele vai se tornando mais raso, a onda ela se deforma até uma certa altura que ela cede e quebra. A energia que vem dessas ondas, ela vai convergir então em pontos mais rasos, gerando um excesso de massa d'água em relação a canais um pouquinho mais profundos, em zonas mais profundas, formando então, portanto, o que a gente chama de gradientes de pressão e que vão formar as correntes de retorno. Mas espera aí, o que são gradientes de pressão? Como eu expliquei para vocês num vídeo sobre sistema de circulação de ventos global, a tendência de qualquer sistema é o equilíbrio. Então, esse excesso de massa d'água que a gente vai ter nas partes rasas, ele vai tender a se deslocar para as partes mais profundas. E o caminho que essa corrente vai encontrar para poder passar é justamente nesses canais de maior profundidade que eu falei. Porque por causa desse gradiente de pressão, os canais eles se tornam mais hidraulicamente eficientes para o retorno dessa água. Sendo assim, então, como essa água de retorno ela se concentra nesse canal, ela vai se tornar uma corrente que vai se mover na direção oposta à costa, né? Em direção ao mar e se dissipar. Bom, dependendo de vários fatores, essa corrente ela pode ser muito forte. Algumas correntes de retorno elas podem se dissipar mais próximas à praia, enquanto que outras elas podem aí continuar por centenas de metros aí para dentro do mar. Essas correntes geralmente elas se dissipam depois da zona de quebra de ondas, ou seja, vai depender muito da largura dessa zona de quebra, que a gente chama de zona de surf, que é diferente aí em extensão e localização para cada praia. Então, basicamente, as correntes de retorno elas vão possuir três principais características que você pode identificar. A primeira delas é a boca ou alimentador, que corresponde a uma corrente paralela à costa e que transporta a água desde esses pontos de maior gradiente de pressão, ou seja, esses pontos mais rasos, onde tem uma maior concentração de energia e água, até os pontos mais profundos, ou seja, com menor gradiente de pressão. A segunda parte é o pescoço. Bom, que é a parte central da corrente, ela é abastecida então pelos alimentadores e que transportam a água desde zonas mais rasas até as zonas mais profundas. Lembrando então que essa região do pescoço é onde ocorrem as maiores velocidades da corrente de retorno. E por último, vem a cabeça, que é onde a corrente ela vai se dissipar, ou seja, a velocidade ela vai diminuir, o que acontece normalmente logo após a zona de surf, a zona de arrebentação das ondas. Mas Brenda, por que é importante eu saber o que são correntes de retorno? Bom, primeiramente porque é muito importante, né, que você conheça o ambiente que você está frequentando, né? Mas também, principalmente porque, segundo dados divulgados aí pela Agência Internacional de Salva-Vidas, as correntes de retorno, elas são responsáveis por mais de
80% dos casos de afogamento no mar. Pois é. Isso porque as pessoas elas vão pra praia, procuram uma área aparentemente sem muitas ondas, né? E entram na água. E daí é que mora o perigo. Porque, como eu disse anteriormente, as correntes de retorno, elas correspondem a águas de refluxo, águas que estão voltando, né, para o mar, e não indo na direção da costa, além de não apresentarem ondas significativas quebrando ali naquela região, porque elas estão numa zona profunda. Então, basicamente, você chega lá, tranquilão, na praia, feliz, encontrou essa região calma e fala, vou nadar ali, porque ali eu consigo. E daí você acaba sendo pego pela corrente de retorno. E aí você acaba sendo levado para longe da praia. E o que você vai fazer nesse momento de desespero? Você vai tentar nadar em direção à praia, né? Pois é. Mas como eu falei anteriormente, também essas correntes elas possuem uma velocidade parecida ou até maior que o próprio recorde olímpico do nosso querido César Cielo. Então, a não ser que você seja um atleta muito bem preparado e muito bom nadador, é muito provável que você não vai conseguir vencer a velocidade dessa corrente. E daí, numa dessas, muitas pessoas acabam tentando nadar contra a correnteza, entram em exaustão e acabam se afogando, porque o seu corpo não vai conseguir vencer a corrente. Então, o que eu posso fazer, Brenda? A corrente de retorno me pegou. Bom, primeiro, meio óbvio, fique o mais longe possível das correntes de retorno, né? Bom, mas apesar de ser óbvio, preste atenção nos sinais. Quando você estiver viajando de férias tranquilo, certifique-se de que há também outros banhistas na praia, de que há salva-vidas e que não seja, né, aí um lugar perigoso. Nunca nade contra a corrente, ela vai ser mais forte que você, eu te garanto. Vai te deixar exausto e você provavelmente vai acabar se afogando. Muito cuidado. Muitas pessoas que se afogam são bons nadadores e acham justamente que podem nadar mais rápido que essa corrente. Outra alternativa é nadar paralelamente à costa. Viu a praia? Então nada para o lado ou nada em diagonal, porque a chance de você sair do curso dessa corrente é muito maior. Outro conselho que também é dado pelo Corpo de Bombeiros para esse tipo de situação é tentar manter a calma, primeiro, pedir ajuda e deixar ser levado pela corrente. Como assim? Bom, isso mesmo, porque, como dito anteriormente, a corrente de retorno ela tem a região da cabeça, que é onde a velocidade da água vai se dissipar, vai voltar ao normal e daí você vai conseguir aí nadar tranquilamente paralelo à costa e depois em direção à praia, aí super feliz e salvo, né? Mas então vamos lá, como que a gente pode reconhecer uma corrente de retorno? Vamos lá que eu vou dar algumas dicas pra você. Primeiro que a água ela vai ser um pouco amarronzada, um pouco descolorada, assim, devido à alta agitação que vai ser causada pela corrente de retorno. Então tem areia misturada ali no meio, sedimento, tudo. Então essa água ela provavelmente vai ter uma coloração distinta. Segundo, que água com tonalidade mais escura demonstra uma maior profundidade. Então não seja aquele banhista desavisado, né? Isso pode ser uma região de corrente de retorno. Terceiro, essa é uma região onde as ondas quebram com menor frequência, ou às vezes nem chegam a quebrar, né? Devido ao retorno das águas e a essa maior profundidade. Por mais que pareça meio bobo, é a região onde os surfistas entram, aí aproveitam para entrar e quebrar a zona de ondas, né, que a gente tem, que é mais fácil para eles, né? Imagina, você tem esse refluxo de água, você aproveita esse caminho e daí já quebra as ondas aí tranquilamente, que quase não vai ter, né? Geralmente, essa é uma região que tem muita espuma. Se você vê aí todo esse refluxo de água, né, geralmente ela tem muita espuma, essa região. Bom, elas também são geralmente perpendiculares à costa, como eu falei, mas também podem se apresentar na diagonal. E por último, elas costumam ser mais difíceis de serem identificadas em dias de vento forte e mar agitado. Então, caso você não consiga identificar, fique atento aos sinais, às plaquinhas e procure ficar o mais próximo possível aos postos de salva-vidas. Entendido? Sucesso! Então agora a gente vai com a Ju, que vai explicar um pouquinho pra gente das implicações das correntes de retorno pro esporte. Oi pessoal, eu sou a Juliane, hoje a gente está aqui com o Francisco. O Francisco ele é formado em Ciências Ambientais e Ciências do Mar na Espanha. Atualmente ele está fazendo doutorado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez um mestrado aqui também com corrente de retorno, trabalhou com assuntos de praia. E hoje ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ele fez, qual a ideia do mestrado, o que ele pode falar para nós sobre esse assunto.
Então, Francisco, tudo bem? Tudo bom. E então, eu queria que você me contasse o que te motivou a trabalhar com esse assunto, sobre praia, corrente de retorno, qual foi a ideia? Assim? Então, eu morei sempre na minha cidade, na Almeria, né, que é a cidade costeira lá no Mediterrâneo. Aí sempre fui muito ligado ao mar, aí principalmente com mergulho. Quando entrei aqui no mestrado, mais na oceanografia física, aí vi as diferentes possibilidades. O Douglas Nemes, que estava já começando o doutorado dele nessa área na praia, e me interessei pela hidrodinâmica costeira, no caso, e achei interessante juntar a parte social também, no caso das correntes de retorno, né, e o perigo que supõe para os banhistas, com a parte física. Essa aplicabilidade, assim, do assunto, isso é muito legal mesmo. E fala um pouquinho do teu trabalho, do teu mestrado mesmo, que foi especificamente desse assunto, um resumo, assim, para nós. Então, o que a gente fez, basicamente, foi usou a Praia da Reserva, uma praia que fica aqui no litoral oeste do Rio de Janeiro, e fizemos durante um ano uma série de medições in situ, que na real uma lacuna que tem na literatura, né, pela dinâmica e pela alta energia que tem na zona do sul. É difícil instalar instrumentos acústicos para fazer medições. E a gente usou também uma metodologia pouco usada, que são os derivadores humanos, que consistem num GPS num humano que fica derivando na corrente. E caracterizamos as correntes, como que funcionam as correntes de retorno nessa praia em particular, com a ideia de poder aplicar isso para o litoral todo. Mais ou menos isso. Aí conseguimos também estabelecer uma relação com os principais parâmetros das ondas e também conseguir estabelecer quais seriam as zonas mais ou menos seguras da praia. Tá, Francisco, então explica para nós como é que funciona a corrente de retorno. Então, nas correntes de retorno, as principais forçantes são as ondas e como a batimetria da praia é heterogênea, tipo, principalmente nas praias arenosas, é um ambiente extremamente dinâmico, vamos ter lugares que são mais profundos e menos profundos. Nas partes menos profundas, a energia da onda vai converger, como vemos aqui na animação, que seria a parte branca. Então, depois de todas essas explicações aí, Francisco, eu queria que você falasse de uma maneira simples para nós como agir quando encontrar uma corrente de retorno. Então, no primeiro lugar, tem que sempre seguir as instruções, né, dos equipes de salvamento, dos bombeiros, no caso da praia. E caso estejamos numa praia que a gente não conhece e que não tem bombeiros, se a gente não está acostumada com o mar, a gente não costuma entrar no mar, tem que tomar cuidado. Isso para um banhista, vamos diferenciar então, para um banhista, o que você recomenda? Então, no primeiro lugar, as correntes de retorno não afogam ninguém, né? Quem se afoga é a pessoa por não conhecer o ambiente, entrar lá e principalmente por entrar em pânico, que é o grande problema. Como li num trabalho que falava que não é um acidente quando pode ser evitado, que é o caso óbvio das correntes de retorno. E porém tem um número grandíssimo de acidentes na praia, de resgates e inclusive de afogamentos devido às correntes de retorno. O que está mais ou menos estandarizado e tem um acordo para ser feito, se você entrou sem saber e foi puxado por uma corrente de retorno, o primeiro é isso, não entrar em pânico. O segundo é se manter a flote, boiando, e nunca nadar em contra da corrente, porque a corrente não cansa e você vai cansar. Entrar em pânico e tudo Vai que piorar a isso puder. situação. Isso. E também, tanto pelos nossos resultados como por outros estudos que foram feitos, você se mantendo a flote vai formar parte dessa célula de circulação e só boiando. A flote boiando. E boiando, você vai só se ficar boiando em um porcentagem elevada, no nosso caso 25, mas tem estudos que observaram mais, você voltaria para a praia. Então, só ficar boiando. É a melhor solução. Fica boiando isso e não se desesperar. E também tem um pouco de controvérsia, porque tem uns que falam que é bom nadar paralelo e depois sair. Aí tem um problema, que pode ser que você nade paralelo, mas nada em contra de uma corrente longitudinal. Que aí quando a pessoa não conhece pode ser o caso. Aí se você se encontra bem com energia e pode tentar nadar para um lado, se não funciona nada para o outro. Mas o principal é não entrar em pânico, ficar olhando e se acha que não consegue sair, pedir auxílio.
E agora em outro caso, né, para quem pratica esportes, principalmente o surf, como é que pode utilizar a corrente de retorno ou o que fazer perante uma corrente de retorno para ao seu favor, digamos? Então, eu acho que quem surfa já conhece melhor do que a gente, né, as próprias correntes, e eles usam, elas chamam elas de balas, né, e eles usam as correntes para entrar e aproveitar o embalo e passar da zona de arrebentação com gastando menos energia, consumindo energia para surfar, né? Perfeito. Que é a ideia. Acho que é isso, então eu acho que o Francisco passou uma ideia para nós do que é, passou alguns resultados do trabalho dele, deu algumas dicas tanto para o banhista quanto para os surfistas. E obrigado, Francisco, pelas ideias, por ter falado um pouco do teu trabalho. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.